Agora tem esse avisozinho da gravação aí, eu sempre me assusto com ele, assim, né, sempre. Então, eh, bom, então, boa noite a todos e todas, e obrigada por estarem aqui de novo com a gente, é um enorme prazer, falar para vocês. Acho que a gente, quem já esteve, quem é dos nossos, né, quem já esteve no Apana, sabe que apesar de a gente ter muitos espaços de contato, né, muitos pontos, né, que a gente tem o curso, a gente tem a supervisão, a gente tem o grupo de estudo, a gente tem vários lugares onde a gente se vê e se fala, parece que nunca é demais a gente estar aqui de novo falando, batendo papo, e para mim, assim, é uma delícia, super importante. E, e aí, para a gente ir fazendo um esquenta aqui, eu queria saber, além de como vocês chegam, talvez não dê para ouvir todos e todas, mais umas 4 ou 5 pessoas, mas também o que vocês querem saber? Quando vocês viram o tema, que botãozinho, que chavezinha ligou aí, que você falou assim: "Puxa, quero ver, quero ouvir". Porque eu tenho uma lista de tópicos aqui, sobre os quais eu quero falar. Mas talvez o que você queira saber não esteja nos meus tópicos. E aí é bem legal poder saber, porque aí eu posso incluir, ou posso te avisar que não vou incluir, porque às vezes não vai dar. Mas eventualmente eu posso sim falar sobre alguma coisa que não está na minha listinha aqui, né, que eu fiz assim alguns tópicos que eu falei: sobre isso eu gostaria muito de falar". Então, conta um pouquinho como você está chegando, e quem não quiser falar falado, e quiser escrever no chat, também pode, tá. Mas eu acho que umas 4 ou 5 vozes, falar falado é bom também, porque vai ajudando a gente entrando no ritmo, no clima. Bom, Ah, então vou começar. manda. Vou seguir a tradição da turma lá do curso. Bom, eu chego curiosa, e também já chego aqui para continuar nossa aproximação, porque a gente já está sentindo saudade do curso que acabou, né? Eu confesso que eu fiquei assim, uai, e agora? O que vai ser das minhas segundas-feiras, né? E eu gostaria de realmente explorar atuações além das duas que eu conheço, que é a de business, usar as técnicas, né, os conceitos do coaching na atuação de business partner, que é o que eu já fiz por muito tempo, e o coaching em si, né, as sessões, enfim, individuais, ouvir um pouquinho na experiência de vocês o que vai além, né, dessas duas possibilidades que eu já conheço. Obrigada, Gi, legal. Quem mais que quer contar pra gente como chega e o que quer saber? Veio aqui para ter qual resposta para as inquietações aí que surgiram? Oi, Caritas. Oi, Posso Lu, eu? vai. Então, eu tenho muita curiosidade de saber a história a sua história do coaching, no coaching, quando começa, e como você starta isso como profissão, né? Muito no intuito de inspiração mesmo. Então, como que isso se iniciou para o start de um trabalho único? Porque eu vejo muita gente que trabalha com coaching, mas eu trabalho com isso e trabalho com coaching. Eu trabalho com aquilo, mas faço coaching. Então, assim, pessoa que trabalha só com coaching, são, dentro das minhas relações, não conheço muitas, né? Então, eu queria essa palhinha, se for possível, né? Não estava no roteiro, mas dá para encaixar. O Caritas, tem gente colocando também no chat. Opa! Então, enquanto alguém vai falando, já coloco aqui, já vou lendo aqui. Quem mais quer falar? Oi, pessoal, boa noite. Oiê! Oiê.
Eu não tinha pensado em nada, não. Acho que estava mais assim, querendo realmente ouvir. Mas aí, quando o pessoal começou, eu me lembrei de algumas situações, assim, tem uns coachings muito de nicho, né? Então, por exemplo, um amigo comentou comigo de um cara de Londres, quando ele morava lá, que fazia o curso de Oxford, o cara era especialista em equilíbrio entre vida profissional e pessoal dos CEOs de empresa. Como é que vocês veem essa coisa muito específica, muito fechada, assim, independente desse caso, óbvio, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Minha curiosidade maior, cara, sinceramente, foi relacionada ao nicho de negócios mesmo, né? Porque a gente comenta muito durante o curso sobre a questão de quando a gente faz o coaching dentro das organizações, existe uma agenda e essa agenda muitas vezes direciona para um caminho um pouco distante do que a gente propõe, em certa forma. E pode ser que esteja também trazendo para aproximar também. Então, minha curiosidade é muito isso, é como utilizar o coaching ontológico da melhor forma dentro das organizações, né? Oi, Caritas, boa noite a todos. Boa noite. Chego com muita saudade de você, do nosso curso que acabou lá em 2019. Que legal te ver, querida, que legal. Muitas saudades. Então, podendo estar um pouquinho mais perto de você e de todos aqui já ajuda a matar um pouquinho a saudade. E a minha curiosidade vai muito também na linha do que, né, acho que o Marcelo acabou de falar. Eu queria saber mais e entender mais sobre as possibilidades do coaching ontológico dentro das empresas, no desenvolvimento das pessoas, das equipes, ou quais são as formas que, né, as possibilidades de se trabalhar isso realmente dentro das organizações. Então, quando eu vi o tema, né, eu vim um pouco mais com essa curiosidade de entender esse campo das empresas, de uma atuação organizacional, numa melhora de ambientes, e menos um pouco nessa atuação individual. Então, essa é a minha curiosidade. Legal. Caritas, Oi. eu tenho um comentário só curtinho, mas eu quero compartilhar que eu acabei de desligar uma ligação com uma colega que me ligou perguntando sobre a APANA, que ela se inscreveu para a próxima turma. Que legal. E aí, uma das coisas que eu falei sobre as minhas percepções, que eu reforcei muito com ela, eu falei, olha, a escola é muito acolhedora e a gente tem vários espaços para conversas. Inclusive, daqui a pouco eu vou entrar em uma que eu acho que super vale a pena. Então, eu queria só reforçar, porque eu sinto isso aqui, né? Que a gente tem bastante espaço para a gente trazer as nossas questões e dúvidas e seguir mesmo como uma comunidade, que eu acho que é um diferencial aqui que a gente tem com vocês. Então, eu queria só reforçar isso. E a minha dúvida é um pouco do que a Giovana comentou no início também, né? Eu venho de recursos humanos, então eu queria ouvir aí um pouco mais sobre possibilidades para expandir, né, a atuação do coaching. Perfeito. Eu não sei se vocês já ouviram eu dizer isso. Eu sempre, quando eu vou dar aula sobre Maturana, eu falo isso. Então, durante o meu mestrado, que eu não imaginei que Maturana fosse dar aula efetivamente, né? Eu imaginei que eu fosse estudar sobre Maturana. E qual não foi a minha grande surpresa quando ele ministrou 99% das aulas. E ele chegava na sala e ele colocava uma cadeira na frente da gente assim, e ele falava assim, uma perguntinha, por favor. E ele não começava a falar absolutamente nada, nenhuma palavra, enquanto ele não escutasse uma pergunta. E, curiosamente, eu não pensei nisso quando eu pedi para vocês fazerem as perguntas, mas é claro que o Maturana está tão intrínseco em mim que eu não preciso pensar sobre isso. Eu simplesmente faço porque vi ele fazer isso centenas de vezes e também vi a maestria com que ele encadeava todas as perguntas, respondendo a quem perguntou e, junto com isso, ministrando conteúdo
que ele tinha para ministrar, porque também ele não se furtava aquilo que ele precisava transmitir para as pessoas, né? Então, eu vou tentar fazer o mesmo agora, e fazer essa costura, então, das perguntas que vocês fizeram e das coisas que eu quero dizer. Por quê? Tem aqui gente que fez o curso, tem gente que não fez o curso. Então, para quem não fez o curso, eu quero que essas pessoas entendam um pouquinho do que é o coaching ontológico, de quais as possibilidades, o que a gente faz lá. Muitas vezes, essa é uma das nossas grandes dificuldades, porque para quem já vivenciou o curso, é difícil a gente botar em palavra um percurso, uma jornada de transformação. Inclusive porque cada um trilha esse caminho de um jeito, né? Porque somos observadores muito diferentes, e se eu for perguntar para cada um de vocês que já esteve no curso ou está no curso, e qual foi a jornada que você viveu, ou qual é a jornada que você está vivendo, dificilmente a gente vai ter duas pessoas dizendo a mesma coisa. Porque cada um está num momento de vida, cada um encaixa o conteúdo dentro daquilo que é necessário neste momento que está vivendo hoje. Então, vou repetir uma coisa que eu sempre falo para quem está no curso, vou dizer aqui, que eu mais ou menos sei o curso que eu ministro, e definitivamente eu não sei o curso que cada um participa. Né? Não sei o que acontece com cada um, né? Com quais são os ouvidos que cada um ouve, né? O que a gente conversa, o que a gente dialoga, né? Porque os conceitos são totalmente afetivos, né? Então, não é uma transmissão, mas é uma dialógica. Bom, então, primeiro, para começo de conversa, né? O que é coaching ontológico? Eu acho que essa é a dúvida de quem nunca cursou, mas é a dúvida também de quem cursou, de falar, como que eu explico em 1 minuto o que é o coaching ontológico? E eu acho que a melhor explicação é um processo de conversas qualificadas. Então, para mim, assim, tem uma conversa qualificada. Bom, se eu estou falando que essa conversa é qualificada, eu tenho que dar as qualidades da conversa. Porque só dizer conversa qualificada não qualifica a conversa, né? Não diz que qualidade ela tem, porque uma das qualidades poderia ser uma conversa rápida. Isso é uma conversa qualificada, rápida, que é uma conversa rápida. Mas, então, quais as qualidades que tem essa conversa? É uma conversa onde o foco é no aprendizado, na consciência e na implicação, na autoimplicação, que a gente às vezes chama de responsabilidade. Nem sempre eu gosto de usar a palavra responsabilidade, porque tem palavras esgarçadas, tem palavras que muitas vezes não são compreendidas no seu contexto. E essa palavra responsabilidade leva, por vezes, as pessoas a acharem que tudo o que te acontece é responsabilidade sua, quase que no sentido de uma culpa. Se me aconteceu alguma coisa ruim, é porque eu devo ter agido de forma errada, de algum jeito eu errei e me aconteceu uma coisa ruim. Então, a responsabilidade disso de ruim que me aconteceu é minha. E, definitivamente, não é esse o viés que a gente adota quando a gente fala da autoimplicação. Por quê? Porque o mundo não roda, não gira em torno do nosso umbigo. Coisas nos acontecem também por acaso, pelo caos. Então, coisas nos acontecem, nem sempre coisas que nós desejamos, juntamente com aquelas que a gente teve ação direta. Mas agora eu estou falando de uma forma geral. Então, muitas vezes você
age esperando um determinado resultado e o que acontece é uma outra coisa bem diferente daquilo que você achou que ia acontecer. E aí ficar se culpando, muitas vezes, nos amedronta, porque aí você fica com medo de dar o próximo passo. Poxa, se eu dei um passo pensando que aquele passo que eu dei atrás ia dar numa coisa, e se eu dou o próximo e dá tudo errado de novo? Então aí o medo toma conta e a gente se paralisa, que é o efeito do medo, né? É a paralisia. Então, isso quando você acha que você comanda tudo, né? Que tudo está nas suas mãos. E a forma como eu tenho gostado de olhar é, as coisas acontecem. Acontecem porque o mundo está em relação, o mundo está acontecendo num eterno devir, nós estamos acontecendo num eterno devir, e muitas vezes a nossa ação se choca com o mundo, gerando um resultado inesperado, um resultado indesejável. E eu acho que é aí que entra a autoimplicação, que é, como é que eu dou conta disso que está acontecendo? Então, para mim, é essa a pergunta. Como é que eu dou conta do que está me acontecendo hoje, agora, neste projeto, nesta situação, com esta pessoa, neste trabalho? Então, independentemente da gente ficar olhando, mas eu agi mal, mas eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter feito a outra, porque quando a gente não obtém o resultado que a gente espera, culpar o passado é uma coisa bem fácil, né? Parece que está muito à mão da gente fazer. Ao mesmo tempo, é a coisa que mais nos imobiliza, porque a única coisa que a gente não pode mudar é o passado. A gente pode reinterpretar, a gente pode ressignificar, a gente pode contar de outra forma, mas assim, o que aconteceu, aconteceu. Então, a autoimplicação, para mim, ela é uma decisão de cada minuto, de cada segundo, de como é que eu dou conta da minha vida agora, como é que eu dou conta das coisas, da forma como elas estão acontecendo. Isso tem muito a ver, a gente fala bastante da filosofia, né? Tem muito a ver com o amor fati nietzschiano. Porque a questão não é se conformar com o que acontece. No sentido de, bom, já que aconteceu, agora eu tenho que me conformar. Não tem a ver com isso. Tem a ver com lidar com as coisas de forma a encaminhar essas coisas na direção daquilo que você quer que aconteça. E é claro que as coisas, de vez em quando, insistem em se desencaminhar. Né? E aí, ora a gente precisa aplicar mais força, ora a gente pode simplesmente olhar as coisas fluírem. Né? Então, para mim, tudo que cristaliza o mundo me assusta. Em que sentido? Tem gente que fala assim, a gente precisa acreditar só no que flui. Aquilo que não está fluindo é porque não tem que acontecer. Eu acho que não pode existir uma verdade única para todas as situações, para a vida de todo mundo. Tem coisa que a gente precisa aplicar uma força e uma energia enorme para elas acontecerem. E tem coisas que fluem. Então, não existe uma verdade absoluta. É assim ou é assado. Ora é assim, ora é assado, ora é mais assim, ora é mais assado. Né? Então, esse equilíbrio dinâmico entre as grandes verdades, né? Não, porque o mundo é desse jeito. Mesmo que essa grande verdade, ela pareça muito atraente, muito sedutora. Porque quando alguém me diz, acredita nas coisas que fluem, porque o que não flui não deve acontecer. Parece que dá um quentinho no coração de falar assim, então eu só vou aqui no que está fluindo, no que está mais tranquilo, no que está mais fácil. Parece que assim, imediatamente eu tenho vontade de eliminar tudo que é difícil da minha vida. Que eu falo assim, não, isso aqui não está fluindo, não é para acontecer. Claro que eu vou ter um tipo de vida se eu fizer essa escolha. Mas se eu não fizer essa escolha, se eu quiser experimentar um pouquinho, coisas que eu preciso efetivamente empurrar mais do que fluir. Agora também tem o extremo oposto, né? O povo que só empurra. E aí esquece de fluir.
esquece de olhar o que está fluindo, esquece de, às vezes, aproveitar. No momento em que tem alguma coisa que está fluindo, a pessoa vai lá tentar caçar um enrosco para poder empurrar um pouquinho. Né? Então, assim, eu acho que olhar para a gente, né, que qual é esse equilíbrio entre essas coisas, né, de hora eu preciso empurrar mais, hora eu preciso fluir mais. Então, no coaching ontológico, sendo esse processo da conversa qualificada, além da gente olhar para aprendizagem. E por que aprendizagem? Também deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu vou devagar um pouquinho, mas depois eu volto, tá? Às vezes eu me perco nessa volta, eu erro o caminho. Aí vocês me lembram, vocês falam, mas ó, você não falou lá. Mas agora eu voltei, mas eu vou abrir um outro parênteses aqui, que é, por que esse processo é um processo de aprendizagem? Porque aquilo que você já sabe, você não precisa de ajuda. Porém, eu gosto também de pensar que mesmo as coisas que eu sei, sempre elas têm uma coisa a mais que eu posso saber. Eu sempre posso avançar um pouco nesse saber. Dar um passo além nesse saber. E, obviamente, existem muitas formas de eu promover aprendizagem. Para mim, né, para cada um de vocês. Cada um de vocês tem formas de aprender. A gente, historicamente, associa aprendizado a estudo. E a gente se esquece de aprender com o corpo, aprender com o nosso corpo. E o que significa aprender com o nosso corpo? Significa nos dispormos às experiências. Então, estudar é aprender? É também. Ler é aprender? Também é. Só que, se eu leio 10 vezes um livro de neurocirurgia, ninguém aqui vai me dar o seu cérebro para eu operar. Mesmo que eu fale para vocês, mas eu sei decoro o livro. Porque esse saber do livro não me dá o saber do corpo, não me dá o saber da experiência. Então, o processo de coaching tem esse papel de estimular e de promover. E eu gosto de pensar em estimular, porque eu acho que não é dentro do coaching, do processo de coaching que as pessoas aprendem, mas é fora do processo, é a partir dos estímulos que essa pessoa recebe no processo, que ela pode olhar um pouco para além, que ela pode ter mais capacidade de se desenvolver no sentido desta aprendizagem que tem a ver com a aprendizagem de colocar o corpo em jogo, de colocar a vida na vida. Porque muitas vezes a gente coloca a vida na cabeça, no pensamento. Então, a vida ela acontece no pensamento também, mas a vida acontece no corpo, né? É no dia a dia. Então, muitas vezes a gente acha que sabe coisas porque a gente já ouviu falar sobre essas coisas. Mas vivenciar essas coisas muda completamente o nosso saber. Então, por isso que eu acho que mesmo aquilo que eu sei, eu ainda posso saber mais. Não no sentido desse mais quantitativo, mas de ter outros recortes. Porque se eu converso com uma pessoa que também sabe daquilo que eu acho que sei ou que eu sei, porque tem muita coisa que eu sei, mas se eu converso com alguém que sabe bastante também sobre aquela coisa, eu sempre saio maior. Porque eu falo, nossa, olha só, eu gosto muito de frequentar palestras e aulas de outras pessoas. Mesmo que essas outras pessoas falem sobre os mesmos temas que eu falo. Por quê? Porque, assim, invariavelmente, eu ouço a pessoa e falo, nossa, que legal
que ela fala isso desse jeito, porque eu falo desse outro jeito. E aí eu posso me apropriar também, ao invés de eu ter um jeito só, agora eu posso ter 2 jeitos, o que era o meu e o que eu vi aquela pessoa fazer. E além desses, tantos outros que eu posso construir a partir da conexão dessas 2 coisas. Então, para mim, esse saber, ele é sempre entre parênteses, assim, sabe? Ele é sempre, ele não é uma coisa, eu sei, ponto final, fixou, pronto, não tenho mais o que aprender. Eu estou fazendo pão, né? Acho que vocês sabem que eu estou fazendo pão aqui no sítio. E aí eu aprendi a fazer pão. E aí eu fiz uns pães incríveis. E aí, de repente, os meus pães começaram a desandar. Gente, assim, ó, eu estou no momento pão desandado. Eu não consigo fazer um bom. Eu fiz assim durante meses, eles ficaram ótimos. Agora, mas não tem um que dá certo. Acho que foi o frio, sei lá, um monte de coisa que aconteceu, a água. Eu ainda não descobri. Mas esse meu saber simplesmente escorreu pelo vão dos meus dedos e agora eu estou começando de novo novas experiências para ver o que está acontecendo. Porque esse saber simplesmente se desmanchou, né? O que me prova que esse saber ele não é uma coisa fixa, né? Ele é uma coisa que a gente vai criando junto com o contexto, junto com o momento, junto com o dia, né, com aquelas circunstâncias. E muitas vezes a gente esquece desse saber contextual, né? Ou seja, eu sei, e aí eu sei para sempre e sei tudo e para sempre. O mundo muda o tempo todo, tudo muda o tempo todo. E aí, para a gente poder perceber, então, ter esse olhar atento ao aprendizado. Que outra qualidade tem essa conversa que eu digo que o coaching é? É uma qualidade da interlocução. Toda vez que eu penso sobre uma coisa, eu fico ansiosa para poder conversar com alguém sobre essa coisa. Mas não é qualquer alguém. Eu quero um alguém que me ajude a pensar. Eu não quero encontrar na minha frente alguém com certezas do mundo, porque, assim, eu não estou dizendo de pensamentos técnicos, né? Porque quando, sei lá, estou fazendo uma construção aqui, eu quero que o engenheiro me diga quanto de cimento eu preciso comprar, ou que fundura precisa ter aqui a fundação que eu estou fazendo. Então, o saber técnico, ele é necessário, né? Então, tem muita gente que trabalha com pensamento sistêmico, com complexidade, que muitas vezes desvaloriza o saber técnico. E eu digo o oposto, o saber técnico ele é necessário, o saber científico ele é fundamental. Mas não é com esses saberes que a gente está lidando. Dificilmente alguém vem para o coaching para discutir alguma coisa de um saber técnico, né? As pessoas vêm falar sobre suas questões, suas vidas, suas ideias, seus momentos, suas angústias, suas inquietações. Então, né, quando eu estou com essas angústias, essas inquietações, essas ideias, esses desejos, eu quero encontrar alguém do outro lado que não me diga como o mundo é, que não me diga qual é a verdade das coisas. Alguém que esteja aberto a me ouvir e me ajudar a pensar. Então, para mim, a conversa de coaching ela tem esse viés da autonomia de quem traz o assunto. Ou seja, você pode pensar o que você quiser. Eu não vou interferir no que você pensa, não vou interferir nas suas ideias, eu vou tentar te ajudar a ampliar o teu pensamento. Eu não vou tentar te direcionar e te convencer a fazer uma ou outra coisa, a pensar de um ou outro jeito, a ver o mundo assim ou assado, né? De um jeito ou de outro. O que eu vou fazer é, a partir do que você traz, a partir do que esta outra pessoa traz, poder fazer aquilo aumentar, né? Fazer com que as ideias ganhem mais força,
ganhem mais força no sentido da potência, da vontade, do desejo. Para que haja uma alavanca propulsora para a experimentação. Porque o que acontece na conversa de coaching, no encontro de coaching, é uma costura, um emaranhamento e um desemaranhamento de ideias do coach, da coach e do coachee. Então, aquelas duas pessoas, elas se embolam ali. Né? Elas se embolam porque uma pergunta e outra responde, a outra está ali, debruçada sobre a temática que foi trazida. Então, o curso, ele tem um efeito colateral, né? Eu não sei para quem já fez aí se vocês sentiram isso. A gente não dá muito mais conta de qualquer conversa, principalmente daquelas que dão ordem para a gente, falando, olha, o mundo é assim, você tem que fazer assim, só assim dá certo, é assim que funciona, é assim que tem que ser, não dá para ser de outro jeito. A gente perde um pouco de paciência porque você fala, não, calma aí, menos, me deixa pensar, me deixa experimentar, me deixa aprender, me deixa descobrir, né? Certamente tem mais coisa aí do mundo, fora, né? Então, essa qualidade da conversa que preza pela autonomia e pela atenção do coach, da coach para esse cliente, eu acho que também traz uma qualidade muito preciosa, né? Porque isso está muito associado à nossa liberdade. Porque até para pensar, muitas vezes a gente tem a liberdade tolhida. Né? Eu só posso pensar dentro desse possível aqui. Então, o coaching é um processo de ampliação de possíveis. Né? Ou seja, a gente vai tentar ter mais possíveis, né? À nossa mão. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, então, no coaching. Eu venho de consultoria, né? Então, eu trabalhava com tecnologia, pessoas, números e contas e tecnologia. Apesar da minha formação em filosofia, também tenho uma formação em administração, então fiz durante muitos anos consultoria. E eu me frustrei muito com a consultoria, porque os meus grandes planos da NASA muitas vezes se esbarravam em pessoas que simplesmente não desempenhavam aquilo que meu plano da NASA imaginava que aquelas pessoas pudessem desempenhar. Então, eu fui buscando recursos, porque nem na faculdade de administração, nem na faculdade de filosofia eu fui preparada para lidar com pessoas. Fui preparada para lidar com processos, com planos, com ideias, com textos, mas com pessoas ninguém me ensinou. E vejo, curiosamente, agora, né, que eu já estou nesse caminho há mais de 20 anos, vejo que nem a faculdade de engenharia, nem a de direito, nem a de medicina, nem a de educação física, nem tantas outras preparam as pessoas para lidar com pessoas. Talvez sequer as de psicologia. Porque as de psicologia também preparam as pessoas para lidar talvez com patologias, talvez com... Mas assim, quem nos prepara para lidar com pessoas? Quem nos prepara para viver a partir deste amor fati, de lidar com o que é? Bom, e aí começa então a minha jornada de estudos há 20 anos atrás. E aí eu ouvi falar nesse tal de coaching ontológico e fiz o curso, meu primeiro curso, fiz alguns cursos, inclusive de coaching ontológico, fiz mais de um. E aquilo parece que, assim, abriu um mundo
de possibilidades para mim. E eu fui fazendo essa transição, então eu vendi a minha empresa, então eu tinha uma empresa, vendi a minha empresa e comecei a trabalhar só com coaching, né, a partir daí, e a coisa foi acontecendo, assim, eu não vendi de uma hora para outra, foi transição, processo, né, deixando de fazer uma coisa e aumentando a outra coisa. Até que, uns 4 anos, mais ou menos, eu vendi a empresa, 3 ou 4 anos, vendi a empresa, eu já tinha aberto a Pana, né, a Pana eu abri em 2009, e desde então trabalho então só com coaching. Então, passou também por uma transformação minha. Não seria possível que eu fizesse isso sem acreditar nessa ampliação de possíveis. E especialmente, acho que é um dado, assim, interessante de contar, que eu vim para São Paulo, e como hoje vim aqui para Juquitiba, né, meio sem ninguém, sem nenhuma referência, sem nenhum parente, então eu tinha que abrir essa picada, né, abrir esse mundo com a força de quem eu era, do meu trabalho, de mostrando as coisas, né, porque eu não tinha ninguém para ligar e falar, poxa, amiga, você não sabe aí alguém que possa querer. Então, assim, mesmo sendo aos poucos, eu vejo que, assim, que tem essa possibilidade da gente se reinventar, da gente, sabe, se criar a partir das novidades. Então, eu acredito muito nisso e acho que repito muito esse fazer, assim, sabe? Bom, que novidade que eu quero abraçar? Que novidade eu quero pôr para funcionar na minha vida nesse momento, né? E aí, falando especificamente, né, das atuações, das possibilidades de carreira, que responde um pouco a Giovana e quem está olhando para esse lugar, né? Bom, que possibilidades eu tenho a partir do coaching ontológico? Bom, primeiro, vamos pensar assim, ó, quais as competências que a gente ganha quando a gente faz o curso? Em 90% das escutas que eu faço nas empresas, a coisa que as pessoas se queixam com muita frequência é como não tem escuta naquela empresa. Como os líderes não escutam, e os líderes falam, como os subordinados não escutam, ou então, como a diretoria não escuta, ou seja, ninguém escuta ninguém. A capacidade da escuta, ela está extremamente comprometida. Eu acho que eu quero até fazer dar um passo numa outra direção aqui, depois eu retomo, porque uma das coisas que eu acho que a gente faz aqui no Apana é o conteúdo, ele anda muito ligado à prática, ou seja, a gente fala e faz as coisas na direção do que a gente está dizendo. Então, a gente opta pela metodologia andragógica, ou seja, um jeito de ensinar adultos. E ao optar pela metodologia andragógica, a gente, nas aulas, só faz aulas a partir da metodologia andragógica. O que muitas vezes deixa um monte de gente sem chão, porque as pessoas muitas vezes estão esperando a metodologia pedagógica. Então, assim, mas o que é para ler? Qual que vai ser a estrutura? Qual que vai ser a aula? O que tem que fazer? O que não sei o quê? Então, assim, ali a gente não vai ter isso. Ou seja, a forma e o conteúdo, o que a gente fala e o que a gente faz, estão muito alinhados. E aí, quando a gente pensa nas competências
que a gente precisa, quando a gente fala, a escuta. Não adianta eu dizer sobre a escuta. Eu preciso colocar, criar estruturas, criar consistências, criar planos que possibilitem que essa escuta seja efetivamente desenvolvida. Porque senão o que vai acontecer? Eu vou ficar dando uma aula de 3 horas sobre a escuta. E aí eu vou estar falando sobre. E falar sobre não transforma ninguém. Falar sobre, a gente vai ter o aprendizado intelectual. A gente não vai ampliar nossa escuta ao ouvir uma aula de seja lá quantas horas forem sobre escuta. Então, quem esteve no curso da PANA, né, quem esteve conosco, sabe que não tem nenhuma aula que a gente fale sobre escuta. Por quê? Porque a gente fala sobre escuta em todas as aulas. Porque é isso que a gente está fazendo ali. Porque a gente não precisa ter uma teoria sobre a escuta. Porque simplesmente a escuta vai se desenvolvendo na medida em que a gente vai fazendo todas as coisas que a gente vai fazendo. E para mim essa é a essência do que a gente faz no processo de coaching. Então, essa escuta que e eu vejo muitas vezes essa coisa do jargão, né? Escuta ativa, né? Eu falo, onde que está o botão que liga, né? Que é o on e o off da escuta, né? Ativa e passiva, né? Então, o que significa essa escuta ativa? Né? Quando eu falo ativa, tem a ver com, existe uma ação, existe um movimento. E eu preciso, intencionalmente, estar ali, na escuta com a outra pessoa. Então, tem um monte de gente que eu só ouço e poucas pessoas que eu escuto. Porque o escutar exige outras habilidades que eu preciso, então, acionar a partir da minha intenção. Então, para mim, a escuta é uma competência que a gente adquire, né, nesse percurso, nessa jornada do curso. E para a gente, né, eu acho que o coaching está muito ligado a boas perguntas. Então, e para a gente, então, desenvolver boas perguntas? De novo, né, a gente não tem uma aula sobre boas perguntas. Porque a gente vai, então, fazendo as boas perguntas e pensando as boas perguntas na medida em que a gente está fazendo todas as outras coisas que a gente está fazendo ali. Então, assim, nós vamos precisar pensar e elaborar perguntas e tentar entender de onde saem essas perguntas. E isso faz toda a diferença, né? A gente dá um passo atrás para que a gente possa, então, observar a partir de onde eu estou perguntando aquilo que eu estou perguntando. A serviço de que está essa minha pergunta? O que eu quero com essa minha pergunta? Então, esses dois lados, né, da moeda, que é você fazer as coisas, seja escutar, seja perguntar, seja coordenar ações, qualquer coisa que você faça com o outro, tem o outro lado da moeda que está voltado com o que você faz a partir de si. Ou seja, quem é essa pessoa que faz o que faz? E aí, então, a partir disso, é que consegue escutar o outro ou não, consegue elaborar uma boa pergunta ou não. Então, os primeiros encontros, né, os primeiros 10, 11 encontros, é muito voltado para que cada um possa se olhar, né, ou pensar na sua própria vida, pensar em si próprio. E aí, a partir daí, a gente pensa na interação com o outro, que não está excluída, obviamente, nos primeiros encontros,
mas que não é o nosso foco, né? O nosso foco não é o cliente. Bom, eu acho que também tem um ganho, né? Estou pensando nas competências, porque a partir das competências eu quero pensar, então, quais as possibilidades, que foi um pouco a pergunta da Giovana, né? Então, eu tô ali ainda pensando, né, nessa resposta das possibilidades, mas a partir das competências. Eu acho que tem uma coisa que a gente ganha, que é uma visão crítica. E a visão crítica, ela vai ampliar o nosso repertório. Vou voltar no que eu já falei agorinha, quando a gente começou, que é: por que eu preciso acreditar numa visão congelada de mundo, numa verdade absoluta, de como as coisas são, e eu vejo que isso é vendido em cada esquina. Uma visão congelada, faça isso, faça aquilo outro, que tudo resolverá. Inclusive, o coaching entra numa dessas vendas aí. Tem uma lojinha de coaching aí que vende essa mesma coisa, que não é o que a gente faz. Definitivamente está muito longe daquilo que a gente faz. Mas tem lá as portinhas do coaching que falam: olha, vem aqui, faça isso, passo 1, passo 2, passo 3, e tudo se resolverá. E a gente não é o coaching do passo 1, passo 2, passo 3, né? A gente é outro tipo de conversa, né? Depois eu até vou colocar aqui para que precisa de outro tipo de conversa. Ah, já não tem o psicólogo, já não tem a família, já não tem os amigos, para que precisa de outro tipo de conversa? Bom, então essa capacidade crítica, ela nos ajuda, ela nos amplia o repertório para a nossa vida. Inclusive para questionar aquilo que a gente quer, porque e o Spinoza fala muito sobre isso, né? Sobre os nossos desejos, né? Ou seja, a tua emoção resolveu coisas antes da tua razão. E aí a tua razão precisa sair correndo atrás para explicar aquilo que a tua emoção resolveu. E haja repertório, né, gente? A razão, de vez em quando, tem que dar cada sambada para explicar. Então, vai ser de muita relevância e de muita importância quando a gente consegue dar essa paradinha para criticamente olhar para a gente e para o mundo. Não crítica no sentido acusatório, mas crítica no sentido do conhecimento, de deixa eu olhar para isso mais detidamente, mais devagar, com mais cautela, né? Deixa eu criticar mesmo, né? Ou seja, ter uma visão que põe à prova determinadas coisas, inclusive aquelas que eu afirmo, talvez com certeza demais. Então, a gente está ali para fazer isso pelo outro também. Fazer com que aquelas certezas possam estar à prova, né? E aí, então, Giovana e todos os demais que querem né, pensar com isso juntos, né? Além da atuação em RH, independentemente de ser business partner ou não, porque o RH fica com esse encargo nas empresas de lidar com as pessoas. Encargo que deveria estar compartilhado com todos, né? Porque o RH fica sendo a salinha do castigo, né? Vai lá para o RH, vai lá, fala com o RH, ou seja, ninguém quer te falar aquilo que é, você vai lá e conversa com o RH, ou veja lá com o RH, né? Então... Do castigo das lamentações, né? Exatamente, exatamente. Então, como é que... o que é que a gente pode fazer com o coaching além dessas coisas? Bom, quais profissionais precisam ter escuta,
precisam ter visão, capacidade crítica, visão sistêmica, porque também, né, a gente falou sobre o contexto, sobre dialogar com o contexto, então a gente está falando de visão sistêmica, e fazer boas perguntas. Para mim, assim, deveria ser condição para todos os profissionais. Todos os profissionais. Então, dentro da empresa, eu acho que quem vai receber um cargo de liderança, essa pessoa não poderia receber um cargo de liderança se ela não tivesse boa escuta, se ela não soubesse fazer boas perguntas, se ela não tivesse visão de contexto ou visão sistêmica, se ela não tivesse uma capacidade crítica. O problema é que as pessoas acham que tem. Então, seja por meio do curso de coaching ontológico, que eu acho que atua diretamente nessas competências, seja por qualquer outro jeito de aprender, para mim são competências desejadas para todos os profissionais. E eu não digo nem cargo de liderança, porque eu acho que é em qualquer cargo, né? Ter visão de contexto, ter visão crítica, ter visão necessário para qualquer profissional. Beleza, então eu acho que dentro das organizações, você pode usar os instrumentos, eu não gosto de falar em ferramenta, instrumento, porque parece que a gente vai sacar do bolso uma fichinha de perguntas e vai aplicar essa fichinha e aí a outra... E não se trata disso, né? Se trata de como a gente conversa, como a gente está ali fazendo o que a gente está fazendo. Mas, independentemente disso, beleza, então, eu acho que qualquer cargo dentro da organização, o coaching ontológico vai te ajudar a desempenhar o seu papel ali na organização. Mas uma coisa que eu acho que está para fora, né? Ou seja, dentro das organizações, ok, e fora das organizações? Eu acho que uma coisa que alguns dos nossos alunos aplicaram, vários deles com sucesso, é a criação de produtos. E aí eu acho que eu já engato na pergunta da Patrícia, que é a questão do nicho. Para mim, o coaching de nicho, ele é produto. Ele não é o coaching que pode olhar para qualquer coisa, né? Ou seja, lidar com grande parte dos assuntos que o cliente escolhe levar para o coaching, a partir da sua posição de coach, né? Fazendo aquilo que lhe é próprio e não lançando mão de outras disciplinas, né? Se eu vendo coaching, eu entrego o coaching e uso o método do coaching, né? Se eu vendo psicologia, eu entrego psicologia usando os métodos da psicologia. Então, a diferença entre coaching, psicologia ou qualquer outra profissão, para mim, é método, são métodos diferentes. Então, eu posso lidar com o assunto que é trazido para mim a partir do método de coaching. Mas eu vejo gente tendo muito sucesso criando produtos para nicho. Então eu sou um especialista em finanças. Eu vou fazer coaching financeiro. Só que eu não acho que é coaching financeiro. Eu acho que é um produto que usa as ferramentas do coaching e que um tanto ali, tem pitadas de consultoria, tem pitadas de conhecimento do coach, e isso é muito legal, gente. Isso faz parte do repertório de cada um. E aí eu vou criar um produto para ajudar alguém com as suas próprias finanças. Vou criar um produto. Qual foi o exemplo que você deu, Patrícia? O cara de Harvard fazia o quê? Fazia o que ele chamava de coaching para balancear a vida profissional e vida pessoal. Os altos executivos que não viam seus filhos crescendo. Perfeito. Então, é um produto. E eu acho isso muito legal, porque ele viu uma necessidade, né? Ou seja, você vai lá perguntar para os executivos que têm filhos pequenos, você está vendo seu filho crescer? Provavelmente a resposta de grande parte deles vai ser: não consigo, não estou com... Não. Ou seja,
Ele viu uma necessidade ali, um nicho que ele podia atuar, e desenvolver um produto para esse nicho. Eu acho muito legal. Porque você vai costurar os seus saberes com instrumentos, ferramentas, visão do coaching para poder empacotar num formato que atenda a uma necessidade que você vê no mundo. Ou seja, criação de produto mesmo. É assim que os produtos, sejam os produtos materiais, sejam os serviços, são criados, né? A partir da gente olhar o que o mundo está querendo. E eu acho que às vezes a gente faz pouco isso. A gente quer oferecer para o mundo aquilo que a gente quer. Não, mas eu quero fazer isso. Beleza, eu acho que funciona também. Não acho que é inútil. Tem hora que você fala, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer. E muitas vezes dá certo também. Mas olhar para o que o mundo está precisando e falar, poxa, isso aqui me dá vontade de atender. Funciona também. Né? Tem várias pessoas que falam coaching para emagrecimento, né? Tem vários nichos. Né? Eu colocaria um nome diferente do coaching, mas também já pegou, né, gente? Quem sou eu, né? Quem que é a gente para ficar mandando o que pode, o que não pode? Né? Eu acho que assim, cada um vai fazer o que se inspirar, o que for inspirador para si próprio. Então, eu acho bem possível, né, que se criem produtos. Né? E às vezes esse produto é mais fácil de explicar do que o coaching em si. Né? É muito curioso, porque como eu já estou há bastante tempo no coaching, eu não tenho muita dificuldade. As pessoas que vêm para fazer as sessões de coaching comigo, elas já vêm muito sabendo o que elas querem, não sabem muito como vai ser, porque cada dinâmica, né, cada pessoa estabelece uma dinâmica própria, mas, assim, dificilmente eu tenho algum problema na explicação do que eu vendo, do que eu entrego, do que a gente vai fazer ali. Normalmente, assim, isso acontece de uma forma muito orgânica, né? E aí, então, vou para a pergunta do Marcelo, que é como fica o coaching quando existem 3 partes, que é o coach e a empresa. Para mim, não pode, esse coaching, ele não pode desconsiderar que existam 3 partes. Então, a primeira coisa é como que fica? Fica que é uma conversa a 3, não é uma conversa a 2 com um terceiro que paga. Esse terceiro participa. De que forma esse terceiro participa? Esse terceiro, ele dá a pauta. Então, ele vai falar lá, olha, eu quero que você desenvolva esse meu líder aqui. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer para essa empresa é: o que precisa acontecer no final desse processo? O que seria desejável para a empresa? E aí, gente, eu escuto de tudo. Muitas vezes, esse de tudo tem a ver com, eu não sei muito bem explicar, mas eu queria que ele fosse melhor. Então, eu acho que a gente já começa aí o processo de coaching, que é o coaching no briefing. Me explica aí o que está acontecendo, o que não deveria estar acontecendo, o que não está acontecendo, o que deveria estar acontecendo. Então, assim, para mim é um processo de coaching com quem conta para a gente sobre aquele processo. Várias vezes o processo termina aí e o RH não contrata, porque ele próprio já vê que tem alguma furada ali na história. Então, eu acho que para que serve o coaching? Também para a gente fazer um bom briefing. Porque senão a gente cai de paraquedas numa situação embolada, que a gente é mais um para se embolar e se melecar junto. Então, assim, eu gosto de ir desatando alguns nós, inclusive esse nó da comunicação, que é o que você quer com essa pessoa. E depois que a pessoa, RH e o chefe da pessoa, a chefe da pessoa, passa todo o escopo do trabalho,
Eu quero checar se aquelas pessoas veem que é possível. Vocês acreditam que é possível desenvolver isso aqui? Porque vamos precisar de um pouquinho de mão na consciência também. Primeiro, porque várias vezes o que os chefes querem são super-heróis e não pessoas que trabalhem nos seus postos. Outras vezes as pessoas não acreditam naquela pessoa. O coaching é como se fosse o último recurso, né? Depois do coaching vem a rua, né? Para ver se todas as minhas tentativas já não deram certo. Mas eu não vou ficar só com o lado ruim, por quê? Eu atendo também muitas empresas que estão muito dispostas ao desenvolvimento das pessoas, mas aquela comunicação ela não está fluindo muito bem. Então, o processo de coaching ajuda muito essa comunicação fluir bem. Então, a gente vai... por quê? Porque a gente é gente de fora, a gente vai aguçar a curiosidade daquele coach no sentido de o que será que essa empresa espera de você? Porque o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas poderiam dar mais, elas só não sabem o que elas precisam dar, o que elas precisam entregar. Elas não sabem que é aquilo que é esperado delas. Elas muitas vezes estão perdidas por falta de comunicação. Ou por excesso de fala e falta de comunicação. Falta de escuta. Falta de visão crítica, falta de visão do todo. Então, tem empresas também que dão coaching, dão um processo de coaching como um presente para as pessoas. Olha, eu quero que essa pessoa se desenvolva e então eu estou aqui comprando algumas sessões de coaching para o desenvolvimento delas. E aí vocês, né, essa dupla coach e coachee, podem trabalhar os temas que surgirem ali naquele espaço. Então, também recebo esse pedido. Acho muito legal. Todos eles, porque eu acho que assim, quando a coisa está meio confusa, eu acho que o processo entra para clarear um pouco, para deixar as coisas menos confusas, né? Para deixar menos neblina. Né? A minha visão é como se tivesse uma neblina ofuscando, e aí o processo de coaching fosse deixando mais nítido, né, para todo mundo. Ó, é isso que eu preciso entregar, e é isso que eu estou entregando. E o que eu preciso entregar é diferente do que eu estou entregando. Eu fiz um processo de um executivo que todas as vezes que ele ia no coaching, né, eu tinha 2 perguntas para ele que foram recorrentes, e foi muito legal, porque eu perguntava, o que você quer, em que área você quer se desenvolver? Em que área a empresa quer que você se desenvolva? E no começo ele não tinha resposta para nenhuma dessas 2 perguntas. Porque provavelmente, no fazer cotidiano dele, ele tinha 0 tempo, espaço para pensar sobre isso. Porque imagina, a pessoa chega lá, já começa a fazer as coisas do trabalho. Né? Ele era de tecnologia, de uma grande empresa de tecnologia, então assim, ele estava lá lidando com essas coisas de tecnologia. Que hora que ele parava para ter uma conversa sobre no que ele queria se desenvolver? Provavelmente só recebia um feedback por ano dizendo como ele tinha ido, e também muitas vezes os líderes, eles não têm repertório para dar um bom feedback. Às vezes ficam com medo. Eu não vou falar porque eu vou magoar outra pessoa. Então tem uma diferença enorme entre ser assertivo para desenvolver uma pessoa amorosamente, o que não significa que muitas vezes isso não passe por ser rígido, ser duro, mas ser respeitoso e ser amoroso ao mesmo tempo, ou seja, dizer aquilo que precisa ser dito. Eu e o Paulinho, a gente sempre fala, né? Papo reto. Ou seja, a gente vai falar aquilo que precisa ser dito, com a confiança de que aquilo que
eu tenho sido, eu venho sendo naquela empresa, me dá sustentação para dizer aquilo que eu estou dizendo. Então, o processo de coaching também nos ajuda a ajudar essas pessoas a se colocarem, tanto os líderes quanto os liderados, seja qualquer um dos dois que estejam passando pelo processo. Porque nesse processo que eu estou me referindo aqui, esse líder, ele foi fazer conversas dentro da empresa para poder entender o que estão esperando de mim que eu não estou entregando, ou que eu poderia entregar diferente. Né? E eu perguntava muito claramente para ele, né? Você sabe por que você está aqui? Né? Vamos deixar isso muito nítido para você e para mim? Então, a gente não pode esquecer, Marcelo, que existem 3 atores nesse processo do coaching com a empresa. E a empresa é um ator tão relevante quanto o coach e quanto o coach. Sem o coach, o processo não acontece. Sem o coach, o processo não acontece. E quando a gente está nesse processo corporativo, sem a empresa, o processo não acontece. Então, tem o mesmo peso esses 3 elementos. Só que cada um tem um papel, desempenha um papel diferente do outro. Então, eu acho que essa articulação, ela precisa de muito tato. Mas, ao mesmo tempo, de novo, vou ressaltar, né? Forma e conteúdo. Se a gente não consegue ter uma conversa com quem contrata, da mesma forma como a gente tem com o nosso coach, o que a gente está mostrando para essa pessoa que nos contrata? Porque se essa pessoa que nos contrata quer nos fazer ser a boca dela para o coach, ou seja, atuar nessa postura de dominado e dominante, quem nos contrata nos domina e nós dominamos o nosso coach. É uma relação que provavelmente vai repetir a dinâmica organizacional. Então, quando eu me coloco de uma outra forma, eu aumento o repertório daquela organização. Eu estou fazendo uma intervenção que pode ser andragógica naquele espaço, que é como eu falo com o chefe do meu coach, o diretor, o VP, ou sei lá, o CEO, quem quer que seja, dizendo, eu não estou entendendo o que você quer que ele faça, eu não estou entendendo porque ele está indo no processo de coaching, me explica melhor. Mas como que a gente pode saber que isso efetivamente, se isso que você quer vai se cumprir? E muitas vezes eu participo, quase todas, das reuniões de avaliação. Então, normalmente eu faço reuniões de avaliação, se são, sei lá, 10 encontros, depois da terceira, quarta encontro, eu faço uma reunião de avaliação, e lá pela 7ª, 8ª, eu faço outra reunião de avaliação. Aí eu, o RH e o chefe e o coach. E aí as perguntas sempre são pro coach, assim, eu fico bem na escuta, assim, sabe? Para a gente ver se a gente está indo para o caminho certo. E vários encontros de coaching têm a ver com preparar essa contação de história para o RH e para o chefe. O que você está aprendendo no processo de coaching? O que o processo de coaching está fazendo você perceber ou ver diferente daquilo que você via e percebia antes? Que ações novas você tem tomado? Então, eu vejo muitos processos de coaching sendo processos de secretaria das pessoas. Em que sentido? De falar, o que você tem que fazer? Ah, você tem que fazer isso? Beleza. Quando que você vai fazer? Que hora que você vai fazer? Que dia que você vai fazer? Para mim, isso é secretaria. E assim, desculpa, eu não me presto a este papel de fazer secretaria de coaches. O que eu quero fazer é fazer com que a pessoa tenha
visão sistêmica, pensamento crítico, boa escuta, elaborar boas perguntas, e não tem uma babá, mais uma pessoa para dar conta da vida daquela pessoa. Então, assim, deixar isso bem claro, né, de formas muito delicadas, né, muito generosas e gentis, mas ao mesmo tempo muito assertivas também. E tem vários cursos que vão ensinar justamente o coach ser babá do outro. Que é o que você tem que fazer, quando, que hora que você vai fazer, o que vai garantir que você vai fazer, bota lacinho no dedo para não esquecer, bebe um copo d'água e dá 3 pulinhos, sabe? Não é possível uma coisa dessa no mundo de adultos. Então, acho que o coaching ontológico, ele nos ensina a trabalhar a partir da maturidade, né? Um adulto trabalhando com outro adulto. Apesar de eu ter alunos que trabalham com crianças, o que eu acho maravilhoso, né? Porque eu também acho que tem autonomia possível para as crianças, né? Então, não... Mas assim, como eu trabalho só com adultos, então eu gosto de pensar que é processo de adultos. Deixei alguma pergunta de fora? Acho que não, né? Olha, eu acho que eu falei tudo. Diga. Pode ter outras? Pode criar outra, pode. Ainda temos uns minutinhos aqui. Eu vou, enquanto você fala, Janine, eu vou estar com a minha atenção um pouquinho dividida, mas é só para eu olhar para o chat aqui, mas pode falar. Tem coisas ali também. É bem nesse assunto, assim, que tu trabalhasse agora no final, que me interessa, muito bacana. Eu acho que essa tua fala, assim, abriu, expandiu horrores, essa parte da empresa, principalmente. Mas eu vou colocar bem pessoal, assim, que eu vim até conversando um pouco com a nossa turma via WhatsApp, falei, ó, a primeira oportunidade vou falar com a Carita sobre isso. No meu caso específico, tu sabes, eu estou fazendo transição, né? Então, assim, eu fiz uma pergunta, como as pessoas, né, os coaches, encontram os seus clientes ou vice-versa, né? Porque quem está já dentro de uma empresa, do RH, enfim, pode já está num meio, mas num caso, vamos pensar no meu caso, estou fazendo uma transição, sou terapeuta, enfim, tu me conhece, enfim, os outros não, mas tu me conhece. Como que a gente usa, né, o que existe, que tipo de, não uma estratégia, vamos botar esse nome, como que as pessoas me encontram? Eu tenho já feito movimentos, né, mas eu queria ouvir um pouco de ti, como tu falasse da empresa, porque ficou muito claro, eu já trabalhei dentro de empresa e tu conseguisse me dar passagens que eu possa, inclusive, fazer trabalhos nas empresas, né? Mas, assim, fazer o atendimento com o coaching em si, pessoal, né? Como que essas pessoas nos encontram, como que é contigo, enfim, além das empresas, assim. Tá, olha, eu vou te contar o que eu vejo, tá? Eu não vou, assim, não entenda isso como a verdade ou a única forma. Vou te contar um pouco o que eu vejo. Imagina, Janine, que, sei lá, você começou a fazer artesanato. Vou fazer uns vasos de barro aqui. A pergunta é um pouco a mesma. Como é que eu vou ficar sabendo quem precisa de vaso de barro? Então, eu acho que sim, precisa pensar em marketing. Como, sei lá, se eu montar uma fábrica de pneu, qualquer coisa, pode ser uma coisa material, mas pode ser um serviço também. Então, eu acho que sim, a gente precisa pensar em marketing. Só que quando a gente pensa em marketing, eu vejo bastante gente fazendo isso, muitas vezes as pessoas falam assim, então, marketing, vou divulgar no Instagram, no Facebook e pronto. E aí divulga no Instagram, no Facebook e vê que não é bem assim. Por quê? Porque eu acho que tem um detalhe que é, dificilmente eu vejo as pessoas contratando determinados serviços profissionais pela internet. Por quê? Porque esses serviços são serviços pessoais. Então, sei lá, um médico. Você sentiu lá dor na perna, dor no joelho. Você não vai dar um Google ou ir lá no Instagram colocar o ortopedista. O que você vai fazer? Você vai perguntar
para pessoas da sua confiança, você vai perguntar para sua rede, você vai perguntar para outros médicos. E aí a gente entra numa outra camada do marketing, que tem a ver com o marketing da referência, que é o que funciona para a gente, a Pana. Nós não somos os marqueteiros, né, enlouquecidos. Por quê? Porque a gente sabe que quem vem estudar com a gente, não é porque viu na internet do nada. É porque conhece alguém que fez, porque recomendou. E essa recomendação, ela leva mais tempo. Então, eu vejo que às vezes as pessoas tentam uma coisa, tentam outra coisa, não deu certo. Ah, então isso aí não dá. Então, não vou conseguir cliente, ponto final, eu parto para outra. Então, eu acho que precisa se debruçar um pouquinho para entender como é que esse grupo de serviço, sei lá, você está precisando de um terapeuta. Você não vai dar um Google pondo psicólogo lá no... Você não vai contratar o psicólogo. E a gente entra nesse mesmo lugar. Dificilmente alguém vai dar um Google. Olha, eu diria que ninguém que eu atendi, eu tô, olha, fazendo um pensamento, pode ser que uma outra pessoa, mas eu não me lembro. Eu não me lembro de nenhuma única pessoa que eu atendi que chegou para mim e falou assim: ah, vi seu nome na internet e vim aqui fazer coaching com você. Não aconteceu. Então, como que as pessoas chegam para mim? Indicação. Ah, mas e lá no começo, como foi a indicação? Falei com meus amigos, pessoal, estou começando a atender. Aí atendi alguns pro bonos, pedi indicação, o pro bono começou a indicar, e por isso que a minha transição foi uma transição, não foi um estalo de dedos. Fui fazendo até o momento em que eu pude virar a chave totalmente. Mas é um trabalho de formiguinha. Sim, eu entendo bem isso, acho que e assim, até pela particularidade do coaching ontológico, né? Eu acredito que até dá para dizer que é novo, né? Dá para gente dizer que Sim, é novo. eu acho que o coaching, de forma geral, é novo. Sim, Né? sim. Então, a gente precisa criar uma cultura. Né? Isso. Tem uma E pergunta aqui sobre limite tênue entre o coaching ontológico e a terapia psicanalítica, da Luísa. Luísa, eu não acho que é tênue, eu acho que é um abismo. Porque as premissas que a gente usa são muito diferentes. Eu acho que tem semelhanças no sentido de ser uma conversa, uma pessoa com a outra, mas, e aí eu tô te falando como psicanalista, tá? Assim, o método e os pressupostos de onde a gente parte para uma escuta e para outra escuta são muito diferentes. São muito diferentes. Né? Então, assim, eu não posso e não irei escutar o meu cliente de coaching a partir de uma escuta edípica. E se você não fizer isso na psicanálise, você não está fazendo psicanálise. Você está fazendo outra coisa. Então, assim, tem alguns pressupostos na psicanálise que tornam a psicanálise uma coisa muito específica. Assim como tem alguns pressupostos no coaching ontológico que o tornam também bastante específicos. Então, eu acho que assim, o que tem de semelhante, né? Essa conversa de ampliação. Né? Eu acho que ambas as conversas promovem a ampliação, a partir de premissas muitíssimo diferentes. E, de verdade, aí, né, tendo formação em um e em outro, eu não vejo que um seja... Tem gente que fala assim, ah, mas é porque a terapia é mais profunda. Eu falo, gente, onde que mede essa profundidade? Onde tem o profundômetro? Porque tem várias conversas de coaching que são muito profundas. Muito. Então, eu acho que o método é bem diferente, tá? Mais alguma? Diga lá, Tici. Oi, Cáritas, boa noite. Oi, Boa noite, gente. querida. Na verdade, eu só queria trazer uma percepção dentro do que a Janine falou.
De fato, eu acho que é real essa questão de que, por exemplo, terapeutas, psicoterapeutas e o coaching, ele tem muita relação da indicação e da confiança, né, daquela pessoa que experimentou e te trouxe aquela sugestão. Mas eu acho que uma outra coisa que tem acontecido muito é a produção de conteúdo. E a partir da viabilização desse conteúdo na internet, as pessoas também têm procurado esses profissionais. Então, eu vejo muita gente, por conta de ter visto, enfim, aí tem YouTube, tem canais, tem, né? O conteúdo que aquele profissional está veiculando. Então, as ideias daquele profissional, de alguma forma, ficam mais ou menos claras a partir daqueles conteúdos, e as pessoas, por conta disso, acabarem procurando. E também, obviamente, dentro daqueles produtos criados nos nichos, né? Muita gente acaba fazendo isso como uma forma de divulgar esse produto novo que desenvolveu, mas tem sido muito eficaz. Eu vejo muita gente procurando, muita gente consumindo, por conta desse tipo de acesso também. E, naturalmente, daí ramifica, né, para que um também chame o outro, indique, diga que vai olhar, que assista tal vídeo, olha esse daqui, e isso acaba também atingindo uma rede maior de pessoas. E o que é O muito que é que legal você acha? nisso, Tice, o que é muito legal nisso é que é rizomático, ou seja, o conteúdo que você produz me beneficia, o conteúdo que eu produzo beneficia vocês, o conteúdo que. Então, assim, se todos nós gerarmos conteúdo de qualidade, todos nós estaremos nos apoiando, Exato. né? Então, eu acho isso que é muito bacana, assim, sabe? Porque tem gente que tem mais talento para escrever, tem gente que tem mais talento no audiovisual, tem gente que tem mais talento que é melhor fazendo post, tem outro que é melhor falando, alguém que tem uma boa entrada na mídia e dá entrevista para o jornal. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente está alavancando toda uma cadeia, né? Ou seja, todo mundo faz parte. E, curiosamente, né, tem essa coisa que aparece de vez em quando, essa coisa, mas o coaching está desmoralizado. Eu falo, não, gente, o coaching não está desmoralizado. Eu acho que tem gente que está desmoralizada e faz coaching. Mas tem outras pessoas que, sabe, estão fazendo um excelente trabalho, que estão sendo contratadas e que estão trabalhando dentro e ou fora das empresas, né? E eu acho que uma outra coisa, Janine, também, voltando um pouquinho para a tua questão, né? Muitas vezes eu vejo profissionais que são funcionários, são CLTistas, que trabalham em empresas, que querem fazer transição de carreira e optam pelo coaching como uma possibilidade dessa transição. As pessoas só esquecem que é você passar de funcionário, de CLTista, para profissional liberal. E isso é uma diferença enorme. Então, eu acho que existe a possibilidade dessa transição? Existe. Eu acho que ela está sendo feita por muita gente o tempo todo, mas a gente não pode deixar isso oculto. Não pode deixar isso fora do nosso campo de pensamento, né? Ser profissional liberal é alguma coisa que eu quero? Porque qualquer profissional liberal não se espantaria com as questões do coaching, seja fazendo um vaso, seja uma horta, seja uma fábrica de pneus, seja qualquer coisa. Porque quem é profissional liberal sabe que tem que arregaçar a manga e vender o seu trabalho, e vender o seu produto, e achar o seu nicho, e descobrir seus clientes, né? Então, Concordo plenamente contigo. Eu sou profissional liberal há muito tempo já, mas assim, dentro dessa novidade que para mim é sempre buscando novidade, né? E me apaixonei pelo coaching também, como tu sabe. Ele agrega com certeza tudo que eu já venho fazendo, mas eu vejo também pela própria dinâmica que a gente está vivendo, né? Que também ela não ajuda nesse sentido dos encontros, a gente está vivendo uma situação que nos limita mesmo. Então, a internet é o que está nos favorecendo hoje, né? sem Então, tu tem que dúvida. fazer E nos esse contato. favorecendo muito, né, gente? Porque olha aí, você aí no Sul, gente lá em Salvador, no Nordeste, a gente podendo, gente no Rio de Janeiro, gente fora do país, que tem gente aqui que eu sei que Agora, mora fora, e a gente está aqui hoje se vendo.
Acho Né? que Então, falar que disso legal isso. muito bacana, essa questão de fortalecer a cultura, né? A gente falou tanto da cultura das empresas aí, e, enfim, na última supervisão a gente falou, que foi meu case também, quer dizer, fortalecer essa cultura do próprio coaching ontológico. Acho que isso é muito importante. Eu toquei um pouco isso no nosso grupo, assim, a maioria ainda não trabalha com isso. Eu fiz essa pergunta para o meu grupo, né? Sim. Então eu vi que a maioria é um extra, né? Então eu sou uma exceção de lá. Mas como que a gente pode se ajudar nesse sentido, inclusive mandando, como a gente tem indicado, pessoas para o banco de coaches, quem sabe, Caritas, a gente também acharia uma forma de fazer um banco de coach 2 tipo, porque as pessoas que eu encaminhei, olha, só um depoimento aqui, Janine, está demorando muito, então quer dizer, aquilo que estava pouquinho, como a gente fez o movimento, encheu o banco, então quem sabe poderia ser sabe, um banco 2, olha, quem tem alguma condição de querer o atendimento e um valor, sei lá, um valor social, alguma coisa que a gente comece, que aí começa um movimento também da gente se ajudar. Isso que eu coloquei também no nosso grupo, sabe? Sim, é legal a gente pensar junto, né, gente? Eu acho que o tempo todo a gente fazendo um movimento conjunto de se referenciar, de se, sabe, vamos colocar as referências de quem a gente conhece, né? Então é isso, as ideias estão aí. Ai, a Flávia. Cara, Diga, Flávia. Desculpa. Então, Carlos, era uma curiosidade. Eu queria perguntar, primeiramente, se no seu caso você começou realmente atendendo individualmente e depois você passou a ser contratada por empresas. Essa é uma curiosidade. E queria deixar aqui também o meu depoimento para os colegas, né, com uma coisa que aconteceu comigo que de repente pode ajudar. Eu também estou já fazendo um processo de transição de carreira, né? E recentemente eu fui convidada por uma revista colaborativa, né? Uma revista digital, para escrever um artigo contando sobre essa minha história, sobre a linha transição. E eu, obviamente, nesse artigo, eu falei sobre o coaching ontológico, claro que porque faz parte da minha história, então tinha todo um sentido ali, mas eu também percebi assim que gerou uma curiosidade nas pessoas, né? Então também assim, sempre que possível, a gente pensar em maneiras no nosso convívio, no nosso dia a dia, nas nossas atuações, de como a gente pode colocar isso, porque de repente gera uma curiosidade, né? Então é só para dividir com vocês algo que aconteceu recentemente comigo. Legal, Flávia. É isso mesmo, né? Se ninguém fala, ninguém fala. Aí ninguém sabe, aí ninguém vê. Se todo mundo fala, as pessoas ficam com essa pulguinha atrás da orelha, mas o que é isso? O que será que é? Como será que é? E aí vem um monte de gente falando bem, falando legal, isso ativa, assim, é bom para todo mundo, né? Eu vejo às vezes essa falta de generosidade por conta do medo. Ai, se eu falar do outro, o outro vai ganhar e eu vou perder. E eu acho que não é assim, né? A gente faz esse movimento, né, uns para os outros, né? Às vezes eu não vou ganhar aquele, mas eu vou ganhar um outro que viu da outra pessoa, né? E é esse movimento de onda mesmo, da rede, né? Queridos e queridas, muito, muito, muito obrigada. Espero ter conseguido maturanicamente responder a todos e ainda transmitir aquilo que eu queria. Muito feliz com a participação de todos vocês e todas vocês. E em breve nos vemos de um ou de outro jeito. Quem que tiver mais pergunta e quiser deixar lá, pode escrever para o contato@apana.com.br, pode falar lá no meu, no privado, no Insta, vocês sabem que vocês me acham, né? Então, um beijão para vocês e até. Obrigada, um beijo grande, Beijo, boa noite. querida. Obrigada. Obrigada, queridas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.